Vamos comigo, livro do Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo de número 16. Isso. Estamos numa série de mensagens falando sobre as 10 pragas do Egito, né? E hoje nós vamos falar sobre a terceira praga. Já falamos duas. Lembra qual foi a primeira? É a transformação o quê? De água em sangue, né? E a segunda foi a praga das rãs. E hoje, pastor, não vai coçar a cabeça não, mas hoje é a praga dos piolhos, tá bom? Coça a cabeça não, porque hoje é a praga dos piolhos. Pastor do céu, tanta coisa para pregar, vai pregar sobre isso? Tá na Bíblia, a gente tem que pregar. E Deus tem uma lição muito especial aqui dentro dessa passagem, tá bom? Êxodo capítulo 8, versículo 16 até o 19, nós vamos ler. Vamos lá? Olha lá, já está na tela? Então o Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor. Ele disse então: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em mosquitos, tá? Na minha versão, ele tá piolhos, tá? Em toda a terra do Egito. Passa por 17. E assim fizeram. Estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos, meu Deus, nas pessoas, no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 18. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Que coisa, né? Mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Versículo 19. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como somos gratos pela Tua palavra. O que seria de nós se não fosse a Tua palavra? Tua palavra que nos traz refrigério, Tua palavra que nos traz destino. É a Tua palavra que fala conosco, é a Tua palavra que nos convence. Quantas vezes estamos preocupados, aflitos, em busca de uma resposta, e na Tua palavra nós encontramos tudo isso que nós precisamos. Que essa noite a Tua palavra fale conosco de uma maneira poderosa, fale conosco, Pai, de uma forma transformadora. Que a Tua palavra nessa noite mude destinos aqui. Que a Tua palavra aqui nessa noite fale de uma maneira profunda e poderosa. Eu creio, Pai, no poder da Tua palavra. Sabemos que por meio da Tua palavra que todas as coisas vieram à existência. E cremos que pelo poder da Tua palavra, aquilo que não existe pode começar a existir aqui hoje. Nós cremos que pelo poder da Tua palavra, aquilo que está fechado pode se abrir aqui hoje, em nome de Jesus. Pelo poder da Tua palavra, estéreis foram mães de filho. Pelo poder da Tua palavra, pessoas enfermas foram curadas. Pelo poder da Tua palavra, impossibilidades se transformaram em coisas possíveis. Pelo poder da Tua palavra, o mar vermelho se abriu. Pelo poder da Tua palavra, Senhor, coisas extraordinárias aconteceram. E é pelo poder da Tua palavra que nós estamos aqui, porque é pelo poder da Tua palavra que nós continuamos e ficaremos de pé. Fale conosco não aquilo que queremos, mas fale conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Só você que crê no poder da palavra de Deus, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Queridos, chegamos aqui então nessa nossa terceira
mensagem, a terceira praga de um total de 10. E nós sabemos que, só recapitulando aqui um pouco, Deus ele se apresenta a Moisés, ele fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você vá até Faraó e peça para que Faraó libere o meu povo, para que eles possam me oferecer culto, né? Moisés então resiste um pouco e tudo, a gente conhece a história. Depois Moisés vai, e quando ele chega diante de Faraó, Faraó então ele com certeza não ia liberar assim de uma forma muito tranquila, e Deus então começa a pesar a mão e começa a liberar essas pragas sobre a nação do Egito, e cada uma delas revelando o poder de Deus, e Deus trabalhando em algumas áreas conforme cada praga ia acontecendo. E aqui agora nós chegamos então nessa terceira praga. Essa terceira praga, para a gente começar a fazer uma introdução aqui, ela vai atingir diretamente um deus egípcio que eles tinham por nome Toth, T-O-T-H, Toth. Esse era um deus egípcio que ele era então associado a sabedoria, conhecimento, magia e também rituais sagrados. Ok? Então esse era um deus egípcio que ele estava associado a tudo isso. Então, quando ele está associado, por exemplo, à sabedoria, ao conhecimento, e todo o Egito, né, os egípcios em si, eles consideravam muito esse Deus com D minúsculo, eles adoravam esse Deus com D minúsculo. Então Deus ele vem nessa terceira praga combatendo diretamente esse Deus, para que ele possa mostrar para toda a nação egípcia e também a Faraó, né, e a todos nós, que Deus só existe um, né? Aqui, quando a gente fala sobre essa associação à sabedoria e ao conhecimento, a Bíblia nos diz que só tem um, né? Que nele existe o que? A profundidade, né? Uma busca, né? Algo inesgotável, não é? Uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. E quem é esse? É o nosso Deus, ok? Então Deus, quando ele libera essa praga dos piolhos, ele está combatendo diretamente essa afronta sobre também a soberania da criação, tá? Então, quando ele envia essa praga, ele declara então essa superioridade dele sobre o conhecimento e sobre toda a magia egípcia, tá certo? Então, quando o homem acha que ele é detentor de todo o conhecimento, e nós olhamos para Deus, a gente vê que a gente não sabe nada, que o nosso Deus, ele é a fonte inesgotável de conhecimento e de toda sabedoria, amém? Então, quando ele manda essa praga, ele está então declarando essa superioridade sobre esse Deus minúsculo que toda a nação egípcia adorava e considerava como fonte de conhecimento e também de sabedoria. Eu queria então liberar aqui a primeira lição que a gente aprende aqui nessa noite. Qual que é, pastor? Anota aí a primeira lição dessa mensagem. Qual que é a primeira lição que Deus vai nos ensinar aqui nessa mensagem? Anota aí. A primeira lição é que Ele é o dono de toda a terra. Anota aí. Ele é o dono de toda a terra. Salmo 24, 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra, ou pertence à terra, e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Segura aqui, deixa esse versículo lá, olha lá. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo é dele. Tudo que existe nesse mundo não é nada nosso, é tudo dele. Aliás, até você é dele, até você pertence a ele. Então eu quero liberar aqui: a sua família pertence a ele, seus filhos pertencem ao Senhor, tudo que você tem pertence ao Senhor. Então o salmista diz: dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o versículo 2 diz assim: porque ele fundou
sobre os mares e afirmou sobre os rios. Olha lá, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então aqui Deus, com essa praga, ele estava dizendo o seguinte: quem manda nessa terra sou eu sou o dono de toda a terra. Deus estava dizendo para toda a nação egípcia: não existe outro Deus além de mim, não existe um outro conhecimento superior ao meu. Pode ter até outro tipo de conhecimento, mas tudo isso está abaixo de mim, porque eu sou o dono de toda a terra. E quando ele lança então essa praga dos piolhos sobre a nação egípcia, que ele pede então para Arão ferir a terra, tocar a terra com o cajado, né? O que acontece aqui? A própria terra se vira contra os egípcios, por ordem de quem? De Deus. Olha que loucura! Eles adoravam esse Deus pelo conhecimento, né? E pela sabedoria. Deus então ele vai ferir o pó da terra, e esse pó da terra, ele então se vira contra os egípcios por ordem de Deus. É Deus dizendo assim: se eu sou dono da terra, eu faço da terra o que eu quiser. Que coisa linda! Olha ele dizendo: se eu sou dono de todas as coisas, eu faço todas as coisas da maneira que eu quiser e do jeito que eu quiser. Se ele quiser que a terra vira piolho, ela vai virar piolho. Se ele quiser que a terra produza, a terra vai produzir. Por quê? Porque ele que é o dono de toda a terra. Então toda palavra, toda ação que determina a produção ou a ordem sobre aquilo que a gente acha que a gente domina, está sob a ordem de Deus. Olha para quem está do lado e diz assim: de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Diz para essa pessoa: de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Então olha para quem está do lado e diz assim: então descansa, porque quem manda na terra é Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você em nome de Jesus: quem manda na tua vida não é a depressão, quem manda na tua vida não é a doença, quem manda na tua vida não são as enfermidades, quem manda na tua vida não é o homem. Assim diz o Senhor, que ordeno, que mando, e minha é a terra e toda a plenitude. Ou seja, o controle de todas as coisas, a ordem de todas as coisas está nas mãos do Senhor. E Deus é tão tremendo, por quê? Porque o homem, ele foi formado do pó da terra. É Deus dizendo: se eu quiser, do pó da terra eu formo todas as coisas, eu faço até aquilo que é pó virar vida. Pelo amor de Deus, como é que pode do pó da terra virar vida? Por quê? Porque ele é que dá ordem, e o pó da terra vira aquilo que ele quiser. Então olha para quem está atrás assim: se você entrou aqui achando que você está no pó, eita, meu Deus do céu, olha assim, se você entrou aqui achando que você está no pó, descansa, porque a ordem de Deus, ele manda em tudo, ele manda no pó, ele manda na terra, ele manda nas coisas. Então só basta uma palavra de Deus aqui nessa noite, e se você achou que você está no pó, ele tira você do pó, porque é ele que ordena todas as coisas. Ele faz aquilo que é pó virar vida. É por isso que às vezes você olha uma pessoa e fala assim: o casamento está destruído, caiu nas drogas, fez aquilo, fez isso, não tem mais jeito. A gente olha e fala assim: está só no pó. E Deus, quando está no pó, está no meu controle ainda. Se tiver no pó, eu ainda dou jeito, porque ainda no pó eu dou ordem, e o pó tem que obedecer. Aleluia, porque o pó faz parte da terra, e dele é a terra e toda a sua plenitude. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Aleluia! Deus é tão tremendo que lá no começo em Gênesis, quando o homem cai e vira aquela confusão, ele olha para a serpente e diz assim: que a serpente comeria do pó da terra. Meu Deus do céu! O pó da terra, então, após a queda, o que ele representa? Ele representa o homem caído e as suas más ações. A serpente simboliza o adversário. Ok? Então quando Deus, olha que loucura isso aqui, quando Deus diz para a serpente: você vai se alimentar do pó da terra, porque agora o pó da terra ele vai representar o homem caído, a entrada do pecado. Então o que o mal se alimenta? Do pecado. O que o inimigo se alimenta? Das nossas más ações.
daquilo que desagrada a Deus. Então aqui eu tenho uma conclusão. Qual que é, pastor? Que as más ações humanas que alimenta o mal, e ele se alimentando disso, ele tem legalidade para atuar na tua vida. Pastor, deu um nó na minha cabeça. Não, então eu vou ter que começar de novo aqui. Quando Deus disse para a serpente: você vai comer do pó da terra, é porque o pecado entrou e agora foi contaminado. Então ela comeria do pó da terra, e o pó da terra representa então a queda do homem, representa o homem caído e as suas más ações. Então agora, quando eu tenho uma má ação, o inimigo, que é a serpente, se alimenta daquilo. Então deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho tentado, mas não tenho rompido. Pastor, eu tenho tentado, mas parece que a coisa não dá certa. Deus está dizendo que a partir de hoje existe uma ordem liberada sobre a tua vida, e que se existe alguma legalidade, olha só quando é profundo isso aqui. Deus está dizendo que se existe alguma legalidade na tua vida, você precisa encerrar isso hoje, porque é isso que está alimentando a serpente. Meu Pai do céu, ela se alimenta disso, é dessa legalidade que é o pó da terra que ela come. São as más ações humanas, são a prática do mal, aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, o pó da terra representa o comportamento pecaminoso dos egípcios aqui nesse caso. Então Deus, ele toca no pó da terra, ou seja, esses comportamentos pecaminosos, eles são transformados em inseto. Meu Deus do céu, você pegou o que o Deus está dizendo aqui? Quando os egípcios, eles começaram a se comportar mal, porque Deus pediu para Faraó: libera, e ele não liberou. Deus então toca no pó da terra, e o pó da terra, ele vai então se transformar em inseto, esse piolho, que vai sugar o sangue dos egípcios, como se Deus estivesse dizendo para eles assim: sem sangue não há vida. E é exatamente isso que o adversário faz na nossa vida. Ele se alimenta das nossas más ações, ele se alimenta das legalidades que a gente faz, e quando a gente faz uma legalidade, ele se alimenta, nós alimentamos o pó da terra, que é o que a serpente se alimenta, e com isso ele se fortalece como se fosse um piolho na nossa vida, tentando sugar a gente para tirar a nossa vida. Por quê? Porque sem sangue não há vida. Olha para quem está do lado e diz assim: sem sangue não há vida. Você percebeu o que Deus estava querendo mostrar para a nação dos egípcios? Que aquele inseto pequeno, ele ia aos poucos tirar o sangue dos egípcios, e ele ia tirar a vida devagarzinho. Não coça a cabeça não, mas você já teve piolho quando era pequeno, Carlos? O Carlos Rio deve ter tido um monte. Eu tinha muitos. Tinha um japonês na Vila Casone, que eu fui criado ali até uns 9 anos, mais ou menos, 8 anos de idade. Eu fui criado ali na Vila Casone, e eu tinha muito piolho. E eu tinha um primo meu que já era um pouquinho mais velho, que praticamente cresceu em casa, foi criado em casa, e meu pai falava para ele assim: leva ele no barbeiro. Era barbeiro na época, não era cabeleireiro não, era barbeiro. Leva ele no barbeiro e manda rapar. E eu chorava, e esse primo meu levava eu chorando. Eu chegava lá, ele olhava para o japonês barbeiro e dizia assim para o barbeiro assim: corta bodinho. O corte bodinho era o seguinte: corte bodinho, acho que era igual o Ronaldo naquele jogo da seleção. Ele deixava só o bodinho, é só aquele coisiquinho aqui, e o resto cortava tudo. E eu chorava, e eu dizia: não corta bodinho não. E o japonês olhava e falava assim: ih, tá cheio de ovinho. E aí a máquina vinha e
cortava o bodinho e eu saía chorando de lá. Você sabia que às vezes Deus faz isso conosco? Ele fala para o Espírito Santo: rapa tudo, porque tem coisas na vida dele que está tirando a vida. São piolhos espirituais. Você sabe por quê? Porque o visível a gente tira, mas o espiritual quem pode tirar é só Deus. O espiritual ele só vai arrancar se a gente orar, se a gente jejuar, se a gente clamar, se a gente pedir a Deus. Porque esse físico a gente mata, a gente espreme assim, ó. Em casa tinha muito piolho, irmão. Minhas irmãs tinham de monte. Às vezes eu catava no cabelo da minha irmã e saía espremendo assim aquelas lendas, aquelas coisas erradas. Tudo isso a gente tira, mas o pior de tudo é tirar esses espirituais, que são aqueles que tiram o nosso sangue. É aquele que tira a nossa força. E eu vim aqui nessa noite em nome de Jesus dizer para você que se existe algo espiritual tirando a tua força, tentando minar a tua energia, nessa noite o Espírito Santo está com uma ação sobrenatural, soprando isso da tua vida e mandando embora em nome de Jesus. Coisa que tem tirado a tua energia, coisa que tem tirado, o teu sangue. Você olha e fala: estou me sentindo fraco, pastor, e não sei de onde vem tudo isso. Deus está quebrando todo inseto espiritual que se reproduz para infestar o teu coração aqui nessa noite. Talvez você entrou dizendo: pastor, estou com o coração infestado de coisa ruim, de sentimento de morte. Deus está repreendendo tudo isso hoje em nome de Jesus, e está dizendo que hoje Ele repreende todo inseto que suga a tua vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia! Sim. Vai rompendo. Isso. Sim. Vai lutando, vai vencendo contra tudo isso que tem tentado tirar a tua energia, a tua força. Isso. Em nome de Jesus, vai rompendo pela fé. Pela fé, vai rompendo e vencendo tudo isso em nome de Jesus. Saia daqui hoje uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Isso, um casamento revigorado, uma família fortalecida, um homem, uma mulher cheio da presença do Espírito Santo, cheio de vigor, cheio de energia para viver aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Aleluia. Aprendo aqui algo então extraordinário para a gente fechar isso aqui. Qual que é, pastor? Onde não tem sangue, não tem vida. Onde não tem sangue, não tem vida. É possível ter vida onde não tem sangue? Não é. Por quê? Porque só tem vida onde tem sangue. Então é por isso que você está vivo até hoje. Sabe por quê? Porque você tem o sangue de Jesus que cobre a tua vida, que te mantém vivo, que te mantém de pé. Talvez você olhe e diz assim: não sei como estou até aqui, pastor, tanta luta, tantos desafios, tantas dificuldades e tantos obstáculos. Mas sabe por que você está vivo até hoje? Porque o sangue de Jesus te cobre de todo o mal. E onde tem sangue de Jesus tem vida. Onde tem sangue de Jesus tem vida. Tem sangue de Jesus na tua casa. Tem sangue de Jesus no meio da tua família. Tem sangue de Jesus nos teus pensamentos, nas tuas ações, nas tuas emoções. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Amém? Vamos correr. Qual que é a primeira lição que Ele nos ensina? Que Ele é o dono da terra. Agora qual que é a segunda lição, pastor? Anota aí. A segunda lição é o seguinte, ó: o dedo de Deus revela a sua
soberania. Olha lá o que vai acontecer aqui, ó. Quer ver? Versículo 19, ó. Então disseram os magos. Os magos eram aqueles que eram os detentores do conhecimento, faziam as magias e tudo mais. Olha lá o que diz 19. Então disseram os magos ao faraó: isto é o dedo de Deus. Olha lá. Então disseram: isto é o dedo de Deus. O que significa isso? Os magos reconhecem que havia uma força além de todas as forças que haviam no Egito. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. O Espírito Santo está me dando uma direção aqui agora. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus me mostra que tem algo extraordinário para acontecer na tua vida, algo para romper, algo que vai marcar a tua história. Só que o que vai acontecer vai ser algo tão extraordinário que quando as pessoas olharem para você, mesmo sabendo dos seus dons, da sua capacidade, da sua inteligência e do seu conhecimento, eles vão dizer: isso que aconteceu é o dedo de Deus. É Deus dizendo: eu vou realizar algo tão extraordinário que vai além da tua capacidade. É algo muito grande, é algo muito sobrenatural, é algo que vai além de tudo aquilo que você vivenciou. E o melhor de tudo isso aqui é o seguinte: que quem falou foi os magos. Quem dá essa declaração não são os egípcios e nem muito menos aqueles que Deus estava liberando para sair. Eram os próprios magos. Por quê? Porque eles tentaram fazer e não conseguiram. Deus está dizendo que tem gente que vai dizer para você assim: o que está acontecendo na tua vida é a mão de Deus, é o dedo de Deus, porque tem muita gente que já tentou fazer o que aconteceu na tua vida e não conseguiu. O testemunho vai ser tão extraordinário que as pessoas vão dizer: muitas pessoas já tentaram, mas não conseguiram, mas hoje você vivencia isso porque Deus é na tua vida. Pelo amor de Deus! Deus está dizendo que Ele vai alcançar pessoas da tua família que aos olhos humanos eram impossíveis. Deus está dizendo que Ele vai converter o coração de pessoas pela tua fé, pela tua oração, pela tua dedicação, pela tua perseverança. E o testemunho que vai chegar vai ser esse: não é outra coisa senão o dedo, a mão, o poder e a soberania de Deus sobre a vida desse homem e desse casal. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Com essa declaração, Deus estava revelando a sua autoridade sobre a criação e demonstrando que não há poder humano ou espiritual que possa resistir a Ele. É os magos dizendo: já tentamos tudo, e olha que a gente consegue fazer muita coisa por aqui, mas isso aqui não tem, isso aqui vai além da nossa capacidade. Deus está dizendo que o que Ele vai fazer na tua vida vai além da tua capacidade. Eu não sei se você está pegando isso aqui, meu irmão, mas eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo que o que Ele vai fazer no meio da tua família é algo que a ciência não pode fazer. Deus está dizendo que o que Ele vai fazer na tua vida é algo que a tecnologia não pode fazer, é algo que a inteligência humana não pode captar. As pessoas vão olhar e vão dizer: não pode ninguém ter feito isso a não ser o dedo de Deus, a mão de Deus, o governo de Deus, a superioridade de Deus, a autoridade de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui? Que foi uma praga mesmo. Você imagina tudo que é pó de terra virar piolho, irmão?
aquilo vira um inferno aquilo. Pó da terra, nós estamos falando da terra. Pega um punhadinho de pó de terra e bota assim, ó. Aí você olha, é um mundaréu, você não vence aquilo. O que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, que a soberania dele também se manifesta nos momentos de dificuldade. É quando você olhar e falar assim: pastor, eu estou cercado de problema. Pastor, a dificuldade tomou conta de tudo. Eu não tenho saída. Eu não tenho para onde correr. Fechou tudo. E eu já tentei. Deus está falando com gente aqui. E eu estou vendo seta apontada, mas eu não vou mostrar não. Porque você sabe que Deus está falando contigo. Deus está dizendo assim, ó: a porta do emprego fechou. As finanças fecharam. Parou de fechar negócio, e você olha e diz assim: não tem saída. E Deus está dizendo: é agora, é num momento como esse que eu mostro para você que a minha soberania, conhecimento, sabedoria entra em ação. São nos momentos de dificuldade que Deus nos ensina que não estamos no controle de nada, mas é Ele que está. Posso falar uma coisa para você? A vida do teu filho está nas mãos dele. O teu casamento, a tua família, a tua empresa, os teus negócios, a tua vida profissional está nas mãos dele. Não será como você imagina, mas será como Ele quer para a tua vida, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu estou lembrando aqui agora, Abraão, quando passa um tempo, Abraão chega para Deus e fala assim: escuta, eu vou ter que dar a minha herança aqui para o mordomo Eliezer, porque acho que eu vou dar para ele aqui, porque aquela promessa que teve lá não se cumpriu, o negócio está ficando complicado, e eu vou então, acho que eu vou ter que dar para Eleazar. Deus olha e fala assim: não vai ser ele, eu tenho outra coisa para você. Aquele que será o dono, o herdeiro, é outra pessoa. Eu fico imaginando Abraão falando: mas não, calma, ele ainda está sendo gerado. É Deus dizendo: já existe, mas ainda não apareceu. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Não será do jeito que você está pensando. Deus já sabe como vai ser, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui. Já foi gerado como será. Agora a cabeça deu um nó, pastor. Não apareceu, mas já foi gerado. Mas você não sabe que já foi gerado, porque já está gerado no âmbito espiritual. Meu Deus do céu, então deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Não será como você imagina, será muito maior. Não será como você pensa, será de uma outra forma. Não será da forma que você pensa que será, porque já existe uma palavra de Deus liberada, e Deus está dizendo: aquilo que é para você no âmbito espiritual já está gerado. Aquilo que é para você no âmbito espiritual já está pronto. Aquilo que será para você no âmbito espiritual já aconteceu, porque Deus já liberou uma palavra. Descansa o teu coração, porque mesmo no meio da dificuldade, Deus já se manifestou e está dizendo para você aqui nessa noite: eu estou no controle de todas as coisas, apenas creia. É por isso que Isaías 46:9 vai dizer: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há ninguém semelhante a mim. É por isso que Isaías 43:13 vai dizer: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo de uma maneira sobrenatural na tua vida. Se você crê, dá um brado de vitória e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Meu
Não há outro Deus além de mim. O dedo de Deus liberta e também nos convida ao arrependimento. Essa praga resultou em os magos reconhecerem a derrota. Eu estou falando um negócio aqui tão tremendo. Quero convidar o louvor para subir e eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Essa praga, ela foi uma oportunidade dos magos reconhecerem a derrota. Entenda o que eu vou te falar em nome de Jesus. Não me julga mal e nem fala que eu estou praguejando sobre a tua vida, não é isso? Pelo amor de Deus, mas eu quero explicar para você a revelação que Deus está me dando. Ele está me dando uma revelação seguinte: que Ele quer que o nome dele seja reconhecido de uma maneira tão grande na tua vida, que Ele vai tocar no pó da terra e essa aparente praga, essa aparente situação de derrota, de tormento, será um palco para a manifestação do poder de Deus, e que as pessoas olham e vejam que Deus, que essa vitória é Deus que está entregando na tua mão. Pastor, eu não estou entendendo. Essa oportunidade aparente de derrota será simplesmente um momento para que Deus mostre o poder dele na tua vida, e que as pessoas olhem e digam: não foi outro senão o próprio Deus agindo em favor desse casal, dessa família, desse homem e dessa mulher. Aquilo que aparentemente é uma praga, aquilo que aparentemente é um problema gigantesco, é só um palco para a manifestação do poder de Deus e do dedo de Deus na sua vida. Lucas 11:20, Jesus diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ó Jesus dizendo: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Não entendi, pastor. Deus está dizendo o seguinte: que vai ser pelo dedo dele, pela mão dele, pelo jeito dele, que o reino de Deus será manifestado no meio da tua casa, na tua família, nos teus negócios e onde você estiver. O dedo de Deus só será um caminho, o dedo de Deus só será um instrumento para Ele realizar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus.